Bem-vindos à Lusac TV. Bem-vindos. Desde já desejamos-lhe uma ótima semana e uma excelente emissão. Hoje vou entrevistar a Sophie Tremblay, que é advogada e colabora com a Colufraz. Temos também duas reportagens, uma sobre a festa da Rádio Centreville por Carlos de Jesus e a segunda sobre a festa de Rabo de Peixe por Norberto Aguiar. Eu vou estar à conversa com Bitália Barqueiro, a entrevistada de hoje. Vamos ter também a crónica semanal de Carlos de Jesus e Carlos Rio vai estar hoje à conversa aqui na Lusac TV com Carlos Leitão. E como todas as semanas, de flash desportivo com Norberto Aguiar. Fique connosco. Bom programa e até já. Temos de volta nos nossos estúdios Carlos Leitão, até recentemente economista em chefe no Banco Laurentien e presentemente candidato pelo Partido Liberal no distrito de Robert Baldwin. Carlos, como primeira pergunta, foi abordado pela primeira vez para se candidatar para o Partido Liberal no mês de outubro passado. A que se deve essa abordagem, segundo si? Bom, creio que talvez haja dois fatores principais. Primeiro, um novo líder do partido para reconstruir a sua equipa. E segundo, houve a demissão do Sr. Raymond Bachin e então a equipa económica do Partido Liberal nessa altura estava-se a reconstituir e eles pensaram em mim e aí começámos com as discussões. Quais são as principais razões que se candidatou e que a atração, portanto, pela vida política começou? Bom, depois de termos começado essas discussões no mês de setembro, outubro, comecei a pensar bem nessa situação. Estou muito preocupado com a situação económica no Quebec, que presentemente acho que é bastante difícil, e sobretudo com os desafios que temos que ter nos anos que vêm, o envelhecimento da população, o crescimento económico muito fraco. Portanto, tudo isso levou-me a pensar que seria necessário que me implique diretamente na política e também, nessa altura, em outubro mais ou menos, havia as grandes discussões à volta da Charte des Valeurs, muitas coisas que se diziam nessa altura e com as quais, evidentemente, não estou de acordo. E então isso foi um fator adicional que disse, bom, nesse caso tem que ir, porque alguém terá que tentar mudar o que está a passar. Não receia os ataques de seus adversários ou mesmo da classe jornalística? Bom, está claro, isto é campanha eleitoral, muitas coisas se vão dizer, muitas coisas já se disseram, estamos ainda no princípio, mas já houve muitas coisas. É necessário estar preparado para isso. Durante os anos todos em que fui economista, evidentemente é um meio que é bastante diferente, mas também às vezes, quando fazia apresentações, algumas pessoas também faziam perguntas assim mais difíceis. Creio que estou preparado para isso, mas bom, vamos ver nos próximos 30 dias como é que isso vai passar. Como vê a estratégia do Partido Québécois, a sua intransigência vis-à-vis a Carta dos Valores e como é que isso poderá talvez ser um pretexto para um novo referendo? Bom, é claro que se o Partido Québécois ganhasse as eleições, creio que não acontece, mas se por acaso acontecesse, eles já têm dito que, vários membros do partido têm dito que o primeiro objetivo deles seria um referendo. E François Blanchet disse que em cada ciclo pequiste há sempre uma consultação popular, portanto, e mesmo a própria Madame Marois, sem o admitir diretamente, tem feito alusão a isso. E hoje, por exemplo, várias candidaturas de membros do Partido Québécois e todos dizem que se vão apresentar para construir um país. Portanto, é claro que se eles ganharem, a primeira ordem do dia será um referendo. Voltando à Carta dos Valores ou da laicidade, a polémica Carta acha que ela é principalmente dirigida aos membros da comunidade islâmica, especialmente às mulheres, ou o que é que pensa desse assunto? Bom, eu creio que é um assunto importante. Eu creio que essas coisas devem ser discutidas. Tudo o que é à volta do se chama accommodement raisonnable, creio que deve-se discutir isso, mas o Partido Québécois começou essa discussão, creio eu, de uma maneira muito populista e de uma maneira muito eleitoral. Portanto, eles criam o que se diz em inglês a wedge issue, portanto, encontrar
uma zona de divisão na população para poderem ir buscar uns votos adicionais. Portanto, o que é uma má motivação para se discutir de um assunto que, ao fim e ao cabo, é importante. Eles estão a visar precisamente, sobretudo, a comunidade islâmica, mas aqui, sobretudo em Montreal, o que se vê também é que, ao fim e ao cabo, é uma maneira de excluir todos aqueles que não fazem parte da grande família, não é? Então, estão aspectos étnicos nessa discussão com os quais eu não posso estar de acordo. Se o Partido Liberal conquistar o poder, é muito provável que o Sr. Couillard lhe ofereça a pasta das finanças. O que é que pensa sobre isso? Bom, não houve ofertas, não houve promessas nenhumas, portanto eu apresento-me nas eleições para participar a uma nova política económica para o Quebec e aceitarei o lugar que lhe oferecerem. Que me oferecerem, portanto, mas não houve promessas nenhumas antecipadamente. O orçamento de Quebec para o ano 2014 prevê um déficit. Na sua análise que foi feita há várias semanas, tinha-se mostrado relativamente positivo sobre esse orçamento. Como é que justifica agora que terá que criticar esse mesmo orçamento na campanha eleitoral? Bom, nós fomos relativamente calmos no que respeita à análise que fizemos do orçamento do Sr. Marceau em fevereiro e dizíamos que, com a informação disponível nesse momento, que havia um esforço importante, e reconhecíamos que era um esforço importante de controle das despesas públicas, e nesse caso dissemos isso, mas também dissemos que no outro lado da conta havia muita dificuldade em conseguir ir buscar todo o dinheiro que seria necessário para se poder pagar as despesas todas. Portanto, as previsões de crescimento económico eram relativamente ambiciosas e, portanto, que o orçamento era muito estreito, era muito difícil. Isso também nós dissemos. O que nos foi dito depois do dia 20 de fevereiro, houve o relatório do Verificateur General e dá-se a impressão que, ao fim e ao cabo, o déficit é capaz de ser maior do que o que tinha sido previsto nessa altura e, portanto, como é que isso vai ser resolvido, não se sabe ainda e é nesse aspecto que o vamos criticar agora durante a campanha eleitoral. Como última pergunta para os telespectadores que não o conhecem muito bem sobre as suas raízes, eu sei que nasceu em Peniche e que, portanto, emigrou para o Canadá nos anos 70, final dos anos 70, mas poucos sabem que passou vários anos em Moçambique. Conte-nos um pouco sobre essa passagem em Moçambique. Bom, nós, como várias famílias portuguesas, no princípio dos anos 70, tentámos a migração para as antigas colónias portuguesas, nesse caso em Moçambique. Passámos lá 3 anos e, entretanto, houve o golpe militar e a Revolução em Portugal, em 74, e, portanto, nessa altura regressámos de Moçambique para Portugal, que estava em plena agitação revolucionária nessa altura e, portanto, as perspectivas também de emprego eram difíceis e, portanto, os meus pais, nessa altura, decidiram que seria melhor para o futuro da família de emigrarmos. Pensou-se Brasil, Portugal, Brasil, Canadá, e viemos para o Canadá, onde tínhamos família, e então foi para cá que nós viemos em 75. Regressa a Portugal em plena efervescência, no pós-25 de Abril, e será que foi por acompanhar este período turbulento na política portuguesa que vai nascer em si o seu interesse pela política pela primeira vez? Talvez, como as pessoas todas da minha geração, todos os que passaram por esse período, 74, 75, de uma grande efervescência política revolucionária, pensem no o que se passou aqui no Quebec em 2012, o Printemps Érable. Bom, multiplique isso por 100 e terá uma ideia do que era a situação em Portugal nessa altura. É muito possível que tenha tido uma influência. E também, quando cá cheguei, ao fim e ao cabo, em 1975, 76 eleições do Partido Québécois, também aqui havia uma grande efervescência política. Portanto, foi uma altura, a segunda parte dos anos 70, uma altura bastante movimentada e
e as pessoas todas da minha geração, tenho a certeza que foram todos influenciados por o que se passou nessa altura e terá sido aí que é possível que tenha começado as raízes do meu interesse pela política. Obrigado, Carlos Leitão, por ter vindo até aos nossos estúdios da Lusac TV e nós vamos continuar e a regressar dentro de breves momentos. A Lusac TV veio à Festa dos Amigos de Rabo de Peixe, uma organização que já existe há 13 anos. Hoje estiveram aqui 450 pessoas, algumas vindas do exterior. A festa está bonita, como podem ver a seguir. Foram 9 pessoas que montamos esse grupo e vamos de 10 em 10 anos mudamos de presidente, a gente muda e vamos indo à conta 10 e vai mais ou menos. E qual é o objetivo desta organização? Bom, o meu primeiro objetivo, que quando formámos o grupo, era angariar fundos para nos juntar com outras comunidades, com outros organismos, para arranjar fundos para uma casa para idosos. Mas nunca consegui. Mas a casa para idosos aqui ou no Rabo de Peixe? Não, aqui em Montreal. Por causa que dessa vez os nossos velhinhos não têm por um dia, pois não podem ficar em casa, o pessoal tem que ir trabalhar, é a mesma coisa. Bom, E esse objetivo está em que pé? bem, esse objetivo para nós está como morto, por causa que depois aparecer, nós mandamos dinheiro para lá, mandamos dinheiro para a caridade, mandamos dinheiro para a beneficência, a gente manda dinheiro lá para lá, quando há coisas assim não nos mandamos. Ainda há pouco tempo mandamos 16 mil dólares para a banda Lira do Norte e mandamos 16 mil dólares para a banda Progresso do Norte, para a nossa terra, para eles conseguirem. Porque não sou uma coisa que a gente criou, e a gente nunca quer acabar com isso, é uma festa grande, é uma alegria ver-se a gente toda aqui, com muita alegria, com muito coração, são muitos amigos que a gente leva muitos anos sem nos encontrar e a gente nos dias é que a gente encontra a felicidade e a alegria dos nossos amigos. Disseram-me que todo o peixe que está aqui, portanto foi você que trouxe. Sim, a gente manda para cá e eles dão ainda um bocado de muito trabalho, porque todos os chás que vêm para essas festas vêm já tudo pronto a fritar. A gente tira a guerra com os estados, congelamos o peixe um a um para não... por causa da época do avião, para o pessoal não poder consultar e a gente faz isso tudo. Chega aqui, é só lavados e fritados, não tem mais trabalho nenhum para eles. Começou estes bailinhos, começou quando eu tive o meu Espírito Santo e então na minha casa falávamos, era sempre os bailinhos, fizemos e então organizamos esta festa dos bailinhos assim. Mas isso já fazia parte de ti antes ou surgiu já depois de tu seres mulher, casada, mãe de filho? Bem, eu sempre gostei da dança, eu sempre adorei dançar, mas por vezes o meu pai até nem deixava, não é? Lá em Portugal sabes como é, mas eu adoro, depois, quando é para fazer a marcha ou mesmo os bailinhos, é uma coisa que eu gosto muito e sinto-me orgulhosa, sabes, por ser de Rabo de Peixe.
senhora, vamos aqui com grande salva de palmas para a nossa marcha do Rabo de Peixe. Vamos ver, pessoal, uma grande salva de palmas. Bom trabalho. Temos o prazer de receber hoje na Lusac TV a advogada Sophie Tremblay e que também colabora com a Colufras, que é a Conferência Luso-Francófona da Saúde. Boa noite, Sophie. Boa noite. Está tudo bem? Tudo bem, sim. Sophie Tremblay é um nome mesmo quebecois. Pode-me explicar como é que fala português? É uma coincidência dos meus estudos, que quando comecei a estudar na faculdade, na Universidade de Montreal, todo mundo estava escolhendo o espanhol como curso do meu programa, que estava Ciência Política e Relações Internacionais. E tivemos que escolher 12 créditos de língua. E eu pensei, todo mundo vai tomar espanhol, que é tão fácil, eu vou fazer algo um pouco mais diferente. Por que não o português? E tinha muita curiosidade com o Brasil, também queria fazer a cooperação internacional na América Latina. E pensei, o português vai ser diferente e também no futuro não sabia exatamente o que ia fazer como trabalho no futuro, mas eu pensei, português vai ser algo que vai me diferenciar dos outros. Mas você também está ligada a uma organização que é a Colufras. Pode-me explicar um pouco o que é essa organização? Certo, com todo prazer. Eu vou passar o francês porque é mais fácil explicar o que é a organização a Colufras, que é a Conferência Luso-Francófona da Saúde, la Conférence Luso-Francophone de la Santé, qui est un réseau en fait d'échanges entre différents acteurs qui sont dans le milieu de la santé publique, donc des gens en politique, en administration publique, des médecins, des administrateurs qui se regroupent pour faire des conférences, des colloques, puis pour échanger sur différentes problématiques qui sont communes au pays, autant de langue française que portugaise, et pour trouver ensemble des solutions pour améliorer les systèmes de santé publique dans les différents pays. Et quels sont les objectifs de la Colufras? Favoriser l'utilisation du français et du portugais dans le domaine de la santé, parce que souvent, c'est l'anglais et l'espagnol, par exemple en Amérique, qui vont être les deux langues les plus souvent utilisées, et favoriser donc la diffusion de la culture française, portugaise dans le domaine, puis avoir un endroit pour publier aussi le résultat des échanges professionnels, au niveau du contenu scientifique également, qui peut ressortir des conférences, par exemple. Puis, c'est ça. Donc, avoir un lieu d'échange puis un réseau pour favoriser le partage des connaissances. Et la culture, c'est très important aussi, évidemment. C'est quand même intéressant de voir qu'ils ont créé cette organisation portugaise en portugais et en français. Et j'imagine que, évidemment, dû au Brésil, où c'est le pays où on parle le plus le portugais en Amérique du Sud. En quelle année a été fondée la Colufras? Alors, la Colufras, c'est le résultat, en fait, d'une amitié entre le professeur de l'École nationale d'administration publique, qui était ministre de la Santé du Québec à l'époque, M. Rémy Trudel, qui a connu le docteur Fernando Cupertino, qui travaille à Brasilia, puis qui était ministre de la Santé également de l'État du Goiás au Brésil. Ils ont commencé à échanger ensemble. C'est eux qui ont eu l'idée, en fait, d'élargir leurs cercles respectifs, puis qui ont réalisé qu'il y avait des problématiques communes entre le Québec et le Brésil dans le domaine de la santé, puis ils se sont dit que ce serait une bonne chose de pouvoir collaborer, échanger, puis faire en sorte qu'il y ait un espace dans le domaine de la santé publique où les gens du Brésil et du Québec pourraient ensemble se réunir. Puis après, ils ont évidemment élargi avec la France, le Portugal, les pays africains aussi, autant de langue française que portugaise, puis faire en sorte que tout le monde puisse avoir un lieu pour se réunir puis collaborer dans le domaine de la santé. Et puis, quel est votre mandat au sein de cette organisation? Je collabore avec la Colufras depuis 2 ou 3 ans environ à titre d'avocate qui offre des services juridiques pro bono, donc sans qu'on ait à payer ou à facturer. C'est ça, c'est avec mon cabinet auquel je suis liée, c'est une politique qui est très importante d'offrir des services juridiques à la communauté aussi. Et donc, j'avais un lien déjà avec le Brésil, avec la communauté portugaise aussi, puis je voulais m'impliquer dans la santé publique aussi. Puis évidemment, bon, la Colufras, c'est exactement ça. Et j'ai connu indirectement le professeur Rémy Trudel, comme ça, qui m'a expliqué un peu les objectifs, qu'est-ce que c'était la Colufras. Et depuis ce temps-là, je leur offre, dans le fond, des services juridiques sur une
base ponctuelle, puis je les aide aussi au niveau d'organisation des colloques, des conférences, faire le lien, parce qu'il n'y a pas toujours beaucoup de gens qui sont bilingues français et portugais. Alors, de pouvoir favoriser la communication, les échanges aussi avec les différents participants, puis les conférenciers, puis être une ambassadrice de bonne volonté, si on veut. Mais bocadinho de português. Tens alguns planos de ir a Portugal? Espero. Eu passei uns 24 horas quando fomos no Cabo Verde, o ano passado, então eu conheci um pouco Lisboa, mas quero voltar, certo? Porque é uma cidade muito bela e com uma cultura também da qual gosto muito. E eu vou fazer férias, espero que sim. certo. Espero que sim. Sophie, muito obrigada. Foi um prazer. Fala muito bem português. Obrigada. Fico orgulhosa e espero que continue a praticar. Muito obrigada. Sempre um prazer. Sim. E nós vamos fazer uma pequena pausa, portanto, fique connosco. A Lusac TV veio desta feita ao Centro Comunitário de Santa Cruz para participar no jantar de angariação de fundos a favor da Rádio Centerville. Do programa, além do jantar que vai ser fornecido pela Casa Minhota, haverá também música, danças folclóricas e uma surpresa de carnaval brasileiro. Espero que gostem. Aconteceu como estava à espera, porque depois da experiência do ano passado, em que tínhamos 500 pessoas aqui, as expectativas eram grandes. No entanto, devo dizer que estou convencida que conseguimos, mesmo assim, manter um ambiente muito interessante, interessar as pessoas e, sobretudo, interessar os participantes, porque tendo em conta que havia menos pessoas, os artistas, os grupos folclóricos, era menos interessante para eles. E mesmo assim, eu achei que eles participaram contentes, felizes, e estando eles felizes, nós também. Como sabe, quase todos os governos, e o do Quebec e do Canadá não fazem exceção, estão em contenção. Como estão em contenção, as subvenções são cada vez mais pequenas e cada vez mais difíceis de justificar. Portanto, a burocracia de um pedido de subvenção é incrível e faz com que a maioria das equipes não consiga sequer perceber a dinâmica de um pedido de subvenção. O que acontece, no que diz respeito à equipa portuguesa, é que nós pensamos efetivamente noutros meios de subvenção, porque estamos a ver que na comunidade portuguesa não há aquele entendimento entre os organismos para que, por exemplo, a menos de 1 quilómetro daqui, haja uma festa que ia buscar, ou foi buscar, muita clientela que aprecia e que está connosco na Rádio Centerville. E enquanto esse organismo não existir, que coordone de uma maneira geral este tipo de festividades, temos realmente que pensar noutra forma de subvenção. Implicar, por exemplo, as associações. É uma coisa que eu gostaria de fazer. O Rádio Centerville está no ar há 40 anos, quase,
o Rádio Centreville teve um papel fundamental na comunidade portuguesa há 25 anos atrás. Teve no auge, nós tínhamos uma equipe com algumas dezenas de membros. Neste momento somos 4 ou 5, temos dificuldade a preencher todas as emissões semanais, mas o apelo que eu faço e aquilo que eu penso que a Rádio Centreville é para a comunidade é exatamente a mesma coisa que a Lusac TV vai ser. Tem o seu lugar já, que a Lusac TV que está a tentar fazer, e a importância é o conteúdo. Quanto mais ele for diversificado, mais as pessoas vão à procura e à escuta, porque mais oportunidades têm que haja resposta àquilo que eles esperam de uma rádio ou de uma televisão. É isso que eu pretendo, é que as pessoas se impliquem para diversificar a programação e a maneira de fazer rádio. Há tanta maneira de fazer rádio para interessar mais, cada vez mais a comunidade portuguesa e cada vez mais pessoas. A minha convidada de hoje chama-se Vitália Barqueiro, tem 83 anos e vem-nos contar uma experiência inigualável. Começou há bem pouco tempo a trabalhar com computadores. Olá, Dona Vitália, é um prazer tê-la cá. Obrigada. Sei que hoje em dia tem uma nova paixão que é a comunicação e os computadores. Como é que surgiu isso na sua vida? Sem dúvida. Olha, de uma maneira muito normal, simples. Eu via o meu marido lidar com o computador, claro, isso não é de há muitos anos, mas e eu achava que também devia, como ele, usar o computador. Ele nunca me deu muita hipótese, porque passava o tempo todo, ou quase todo, no computador. E sempre que podia? E sempre que eu podia, ele dava uma vaguinha e dizia-me, vai lá, mexe no computador, porque não se estraga. É porque eu tinha medo de variar aquilo tudo, não? Mas não, nunca aconteceu. Mas quando começou a primeira vez a mexer no computador, era mais para escrever? Olha, eu nem sei para que era. Eu acho que era mais para ver se via notícias, novidades, aquelas coisas... Já ia à internet. Aquelas coisas, sim. Era mais para ver aquelas coisas, sei lá, que me diziam que existiam, que se podia ver isto e aquilo outro. No fundo, eu sou curiosa por natureza. Tudo que é eletrónica, máquinas de filmar, os telefones inteligentes, eu tenho isso tudo e sei lidar com eles, não muito bem, mas lá vou. E o seu telefone tem aplicação também pela internet? Não, porque mandei cortar, porque saía mais caro.
Mas sempre fui bastante curiosa com a eletrónica. E o computador, a partir do momento em que depois me faltou o meu marido, eu tive que me dedicar sozinha. Tornou-se uma companhia. Tornou-se uma grande companhia e eu passava muito tempo distraída. E hoje não consigo ver-me sem o computador ao pé. Há uma questão que hoje em dia se fala muito, principalmente dos pais. Acha que a internet pode ser perigosa para as crianças ou para os jovens? Bom, segundo aquilo que eu tenho acompanhado, lido, pode ter um certo perigo se os pais não se preocupam bastante e não estão atentos àquilo que possa acontecer às crianças. Porque normalmente, como não se vê as pessoas, há gente malvada, como há em todo o lado, e que podem realmente induzir as crianças a atos impróprios, e já tem acontecido. Até por acaso tenho uma história há pouco tempo de uma criança, uma menina, que deu os seus dados todos no internet, e era por sinal, era um polícia que estava precisamente a tentar fazer ver aos pais que não se devia deixar as crianças sós, sem serem mais ou menos acompanhadas pelos pais. E então esse polícia foi a certa altura, a criança, uma menina penso que era de 12 ou 13 anos, aquela idadezinha um bocadinho perigosa, em que a menina aceitou ter uma entrevista com o cavalheiro, que se dizia ser um rapazinho de 16 ou 17. E então era o polícia. E o polícia então chamou os pais, fez-lhe ver que era perigoso, assim. Na minha maneira de ver, eu não acho nada perigoso. Acho que é ótimo para quem realmente não expõe também a sua vida privada. Eu não exponho a minha. Claro. Mesmo na minha cronologia tenho muito cuidado. Tenho algumas coisas que eu não pus, não sei quem foi. Sei que tem página de Facebook. No seu caso foi ao contrário, foi uma jovem, em vez de ser um foi pai a minha seguir, neta. foi a sua neta foi que a engraçado. seguiu. Eu não. Tens que ir ao Facebook porque é mais uma vantagem de encontrar os amigos e realmente, olha, através do Facebook tenho tido experiências maravilhosas. Pessoas, um afilhado que eu não via há 30 e tal anos, que perdi o contacto quando vim para o Canadá, há 58 anos, e tem tido experiências muito engraçadas. E hoje pode ter amizades, pode continuar com as suas amizades. Exato, tenho um netinho um bisneto de 6 meses que só o vejo através do Skype, que é maravilhoso. Então tem Facebook, tem Skype. Tenho, e que uso quase todas as noites. Olha, tenho até uma senhora daqui de Montreal, amiga, que coitada está um bocadinho impossibilitada, não por ela própria, mas por um membro da família, de sair de casa, e todas as noites fazemos o nosso serão no Skype. Dona Vitália, então não se sente sozinha em casa? Não, nunca. Tem Com o o computador, não. É o meu amigo, é o meu companheiro, é tudo, uma vez que eu estou sozinha. Não, o meu marido, infelizmente, já cá não está. Os meus filhos moram um bocadinho distante. E as minhas netas também, já algumas estão. Tenho uma em Baltimore, outra em Ottawa. Mas através de computador e Skype e Facebook, estou sempre em contato com eles. E é todos. do tipo de que tem uma dúvida se está a cozinhar, quer uma receita, vai à internet sem dúvida. Isso então tenho-as todas. Portanto, não é só para conviver, mas também para pesquisar. Não, até vou ao Google e vou ver imensas coisas e... Até sou um bocadinho coscolheira, até vou ver a vida das pessoas e, enfim. E por falar de comunicação, hoje que faz, por exemplo, envia mails, é completamente diferente da comunicação que fazia antes? Claro. Por exemplo, escrever a carta. Exatamente. O que é que prefere? O meu computador está traduzido para português e, portanto, facilita-me eu escrever em português. Porque se alguém tiver interesse pode fazer a transcrição. Tradução é a minha palavra. Tradução para inglês ou francês ou português, como quiserem. Ainda há dias recebi uma nota muito engraçada, um e-mail da minha nora mais velha, que ela escreveu com vocês em inglês, porque ela não sabe escrever português, e o computador traduziu, que eu achei um piadão. E depois até lhe telefonei. Automaticamente. Claro que a tradução não era exata, mas deu para perceber e até para me rir um bocado, porque estava engraçada. Dona Vitália, uma mensagem para todas as pessoas que a estão a ver neste momento em casa, relativamente a quando se chega aos 80 anos, uma mensagem que queira deixar ficar. Olha, no meu caso pessoal, tenho 2 boas experiências para
dizer às minhas amigas que deviam seguir a mesma ideia. Uma, se calhar já é tarde demais para algumas, que é conduzir o seu próprio carro. Conduz também. Conduzo. Desde que cheguei Uma ao Canadá, mulher já ativa. conduzia em Portugal. Conduzir carro. Isso é uma das coisas que na idade, e especialmente quando a gente se vê privada do nosso marido, que era o meu marido que conduzia, embora eu conduzisse também, até na doença dele foi muito útil eu conduzir, que ele foi a Portugal despedir-se dos amigos e eu é que já não podia conduzir, fui eu. Portanto, essa é uma das coisas que todas as mulheres deviam tirar a carta de condução. Eu acho que hoje, mais ou menos, todas têm. A segunda é realmente aprender um bocadinho do computador. Não é preciso muito, não é nada difícil. Eu nunca tive curso nenhum, limitei-me a seguir um bocadinho algumas ideias dos meus filhos, uma ajudinha aqui ou ali, mas que mesmo sem ajuda a gente vai lá, porque é tão simples e tão bom. E não se sente sozinha? E não me sinto sozinha, de modo nenhum. O computador, durante o dia eu não vou ao computador. Tenho outros interesses, outras coisas para fazer em casa e vou-me entretendo e vou à rua. À noite, depois do romance, é o computador. E agora, Lusac TV? E agora, ok. As nossas entrevistas aqui, o nosso programa. Obrigada, yeah. Dona Vitália, foi um prazer tê-la aqui connosco. Desejo-lhe a continuação de muito sucesso nas suas comunicações na internet. Obrigada. E que, de facto, que os telespectadores vejam em casa que é um exemplo a seguir. Um dia, espero ser como a Dona Vitália, também ativo e dinâmico. Oxalá que sim, oxalá. Muito obrigada. Muito obrigado, foi um prazer. Até à próxima. E eu também. Nós vamos continuar com a nossa emissão. Até já. Tenho uma pergunta para vocês hoje. Qual é a relação que existe entre o acordo ortográfico da língua portuguesa e as eleições aqui no Quebec? Claro, podem dizer que eu estou a forçar a nota, mas há uma certa relação em termos de estratégia. Isto é, no partido quebequense, le Parti québécois, eles inventaram de A a Z uma crise que não existe, que é a famosa crise da laicidade, dos valores. Enquanto as pessoas andaram a discutir a questão da carta, andaram distraídas dos verdadeiros problemas que realmente deviam preocupar todos os eleitores. A educação, a economia, o estado das finanças, tantas e tantas coisas, problemas reais que deviam ser tratados, mas que não foram tratados porque se andou a discutir em coisas que não tinham importância, que não tinham razão de ser. E claro, eu tive que entrar com esta nota porque estamos em eleições, estamos em termos de eleições e tínhamos falado das eleições. Mas como as eleições ainda vão demorar o seu tempo, a seu tempo voltaremos. A comparação com o acordo ortográfico é que em Portugal, também para desviar as atenções dos verdadeiros problemas que assolam o país, da crise, dos cortes das pensões, dos cortes dos salários dos funcionários e tudo mais, os militantes do PSD resolveram bloquear a aprovação do novo acordo ortográfico, pensando que para isso vão também ter um grande apoio da população. Sim, provavelmente há uma franja da população que é contra o acordo. E quem é essa franja? Geralmente é aquela que fala mais alto, que grita mais. Não é o povo. Se vocês repararem, o povo quer as coisas simples, não quer as coisas complicadas. Mas os eruditos, os intelectuais, esses sim, gostam que a língua seja para eles. Aliás, isto à semelhança do que fez a Academia Francesa, que quando foi criada e criou o Dicionário da Língua Francesa, que é o padrão da língua francesa, disse que era preciso que a língua não caísse na mão do povo. E é isso que geralmente os defensores do antigo acordo, os defensores da antiga ortografia querem que a língua seja um domínio especial, uma forma de distinção social. E se nós repararmos bem, foram os jornais mais próximos do povo, os jornais desportivos, os primeiros que foram a adotar um novo acordo. Porque afinal o que é um novo acordo? Eu estou a favor dele, digo, já de cara sempre disse, já o escrevi várias vezes. O novo acordo é para simplificar a língua portuguesa. E deste modo fazer com que ela se possa ser mais internacional. Que as pessoas quando aprendem o português, estão a aprender o português que se fala no Brasil, em Angola, em Moçambique ou em Portugal.
Claro que aqueles que são contra o acordo têm outros argumentos. Por exemplo, que o novo acordo vai ser muito dispendioso, porque vai acarretar despesas desnecessárias a criar novos impressos, novos formulários e tudo mais. Vão dizer que o novo acordo não é senão uma forma de nos conformarmos com a ortografia brasileira. Vão dizer que o novo acordo, ao fim e ao cabo, não é um grande acordo porque mantém a dupla grafia de certas palavras. Eu tenho a impressão que nenhum destes argumentos é válido. Há uma despesa, mas está previsto num acordo que a evolução tem que ser progressiva e, por conseguinte, é à medida que forem substituídos os novos impressos que vão ser aplicadas as novas regras ortográficas. O mesmo com os livros escolares. Aliás, já todas as crianças em Portugal estão a aprender nos livros escolares. Eu há poucos dias precisei fazer uma pesquisa linguística e fui encontrar o centro de dados da língua portuguesa em Bruxelas, portanto na União Europeia, e está todo com o novo acordo. A maior parte dos jornais brasileiros já estão com o novo acordo e atualmente a maior parte dos jornais portugueses também. Aliás, eu tenho de dizer que me honro que o Lusopress, que é o nosso jornal, adotou o acordo logo nas primeiras horas. Porque dizer-se que nós fazemos como seguimos o Brasil, ou que agora temos que dizer fato, quando um fato é isto e não um facto, são falsos argumentos. Porque não está em lado nenhum dito que os portugueses têm que chamar a isto um terno, como chamam os brasileiros. Aliás, a dupla grafia sempre existiu. Sempre houve besouro e besoiro. Sempre houve ouro e oiro. E tantas outras formas gráficas. Estou, por exemplo, a lembrar também dos regionalismos. No Brasil dizem tabelião e nós aqui dizemos notário. Aqui, isto é, em Portugal. O trem e o comboio. Mas também, no norte dizem bolso e no sul dizemos algebeira. Uns dizem alcofa, outros dizem cabaz. Tudo isto são regionalismos e tudo isto faz parte da língua portuguesa. Portanto, ser-se contra o acordo não é realmente... Não vejo qual é o problema, porque a língua portuguesa, ao simplificar-se, se está a perder a sua alma, como já tenho ouvido alguns. De maneira nenhuma. Há uma coisa, por exemplo, muito curiosa. Na Suíça, há 3 línguas oficiais e vários dialetos. E isso é fácil, portanto, há umas certas normas do ensino e, segundo essas normas, os alunos que frequentam a escola francesa, só por volta do 15º ou 16º ano é que conseguem dominar completamente a língua francesa, porque é uma grafia muito complicada. Os alunos de italiano, ao fim da 4ª classe, já dominam completamente a língua italiana. Porquê? Porque a reforma da língua italiana, foi feita há muitos anos, foi ao ponto de abolir o próprio H da palavra homem, o homo, que se escreve sem H, ou da palavra hoje, que se escreve sem H. Imaginem o que não seria a revolta dos puristas da língua portuguesa se nós fôssemos tirar o H ao homem, o H com maiúscula. Já não se podia dizer homem com H maiúsculo. A simplificação da língua, que vai facilitar a sua internacionalização, que vai fazer com que a língua vá mais facilmente, seja aprendida mais facilmente pelos jovens e pelo povo, é só bem-vinda. E mais, com as novas técnicas de mensagens rápidas, instantâneas, com as abreviaturas, eu não sei se há alguma língua que vá resistir a essa nova tendência e o tempo o dirá. Línguas como o árabe, que são estáveis desde que o profeta estabeleceu as regras, como o francês, desde que a Academia Francesa estabeleceu as regras, ou o inglês, que não tem regras nenhumas, mas que tem uma tradição e é assim que se escreve, a ponto que toda a gente tem que saber escrever de uma maneira de memória. Por exemplo, a palavra li, pode escrever com L-E-E-L-I ou L-E-I-G. Há imensas, enquanto que em português, pelo menos, besouro, nós sabemos que é O-I, besouro é com O-U. Por conseguinte, eu sou a favor da simplificação da língua portuguesa e penso que essa simplificação ainda devia ir mais longe e acabar, assim como acabou com todas as consoantes mudas. Aliás, é nisto que nós devemos frisar. A principal mudança na língua, no novo acordo foi deixar cair todas as consoantes que não se pronunciam.
Por vezes dá assim um bocadinho uma certa cacofonia. Por exemplo, nós dizemos Egito, portanto vamos escrever Egito sem o P, como escrevia antigamente, Egipto, mas não se dizia o P, mas vamos escrever egípcio porque nós dizemos o P. Portanto, a regra é só isto. Desde a letra que estamos habituados a escrever, ela pronuncia-se sim ou não? Não, então cai. Se ela pronuncia, então fica. É de uma simplicidade extraordinária. A única complicação com a qual eu tenho mais problemas com o novo sistema ortográfico é a questão dos hífens. Quando é que as palavras... Antigamente escrevia-se cor-de-rosa, 3 palavras, cor-de-rosa. Agora, porque a palavra cor-de-rosa é como se fosse uma palavra única, então põe-se com o hífen. Cor-de-rosa. E isso aplica-se com praticamente todas as cores, ou onde se diz amarelo escuro, amarelo canário, coisas no género. Mas tirando esse aspecto do hífen, que obriga mais um certo esforço de atenção, mas por outro lado, todas as pessoas que aprenderam a escrever à moda antiga podem continuar a escrever porque está num acordo. No primeiro acordo, no princípio do século XX, o meu pai andou na escola e aprendeu a escrever açúcar com 2 S, a escrever Sintra com C. Ele, quando morreu, ainda escrevia assim. E, no entanto, segundo o novo acordo, as pessoas deviam ter obrigado sempre a escrever açúcar com C cedilhado. No caso presente, a transformação vai ser mais lenta, portanto, são as novas crianças que vão para a escola que vão aprender. As pessoas mais antigas podem continuar a escrever com a grafia com que aprenderam na sua escola, na sua infância, e continuam a escrever um português perfeito. Por conseguinte, criar uma quesilha de ordem ideológica acerca do acordo ortográfico só serve para distrair o povo dos verdadeiros problemas que deviam ser a saúde, a instrução, a economia, o trabalho, o emprego, a velhice. Esses é que são os verdadeiros problemas. Agora, questões de grafia, questões da carta da laicidade, isso é só areia para os olhos. Até a próxima. Estamos de regresso à nossa emissão, desta vez com Flash Desportivo, Norberto Aguiar. Norberto, para o desporto, quais são as novidades? Bem, eu vou começar por falar no Campeonato do Mundo do Futebol Feminino, Sub-20, que vai se disputar no Canadá no mês de agosto. Começa no dia 5 e termina a 24 de agosto. Vai ser onde? Vai ser em 4 cidades canadianas, a começar em Edmonton, Toronto, Montreal e Moncton. Durante o mês de agosto? Durante o mês de agosto, de 5 a 24. São 16 equipas que vêm dos 5 continentes, que vão disputar o campeonato feminino sub-20. Só mulheres? Só mulheres. Pela segunda vez, porque o primeiro campeonato, por acaso o primeiro da história da FIFA, de jovens mulheres, foi disputado no Canadá em 2002, mas aí eram raparigas até os 19 anos. Daí para cá, no segundo campeonato, já passou a ser sub-20 e continua, portanto, o campeonato deste ano continua a ser sub-20, 16 equipas, como já disse, dos 5 continentes. O sorteio foi realizado aqui na semana passada e os grupos foram formados da seguinte maneira. No grupo de Montreal nós temos a Nova Zelândia, o Paraguai, a França e a Costa Rica. Temos no grupo de Edmonton, que é o grupo B, a Alemanha, os Estados Unidos, a China e o Brasil. Um grupo sensacional, 4 das melhores equipas do mundo no mesmo grupo. Vai ser realmente vai dar que suar uma prova extremamente interessante. Para mais, este campeonato só foi ganho por 3 equipas. Desde que começou, como já disse, em 2002. É os Estados Unidos que têm 3 títulos, a Alemanha tem 2
e a República Popular da Coreia tem 1. Portanto, neste grupo B, Alemanha, Estados Unidos, a China, que é uma potência também do futebol feminino, e o Brasil, que tem, por acaso, uma das melhores jogadoras do mundo, que é a Marta. Depois, no grupo de Moncton, há a Inglaterra, a Coreia, o México e a Nigéria. Equipa C. Portanto, o grupo C. Grupo C. Não falei ainda no grupo A. O grupo A é aquele onde está incluído o Canadá, é em Toronto, e aí o grupo é composto, evidentemente, pelo Canadá, o Ghana, Finlândia e a República Popular da Coreia, que é a terceira equipa que realmente já ganhou um título. Muito bem. Avançando, temos novidades da seleção. A seleção foi uma data FIFA, portanto, a data da FIFA é todas as equipas a nível mundial jogam, algumas para provas oficiais e aquelas que não estão a participar em provas oficiais fazem jogos amigáveis para aproveitar o tempo. E então, Portugal, neste caso, jogou contra os Camarões, Portugal ganhou por 5-1. O resultado é melhor do que a exibição, porque não traduz muito bem o que se passou. Não terá sido sorte, mas acho que Portugal acabou por marcar mais golos do que aqueles que realmente devia em relação ao jogo jogado. Mas, enfim, é sempre bom ganhar e quantos mais melhor. Então Portugal ganhou 5-1. As duas equipas que estão no grupo de Portugal, há mais 3 equipas, mas só tenho o resultado de 2 porque andei à procura de saber se o Ghana jogou, que é a equipa africana que faz parte do grupo de Portugal, mas nem encontrei resultados, portanto provavelmente eles não jogaram. Ou se jogaram, eu não conheço o resultado. Não sei os resultados. Mas a Ucrânia, portanto os Estados Unidos, que faz parte do grupo de Portugal, foi jogar com a Ucrânia, não na Ucrânia devido aos problemas políticos de última hora, que está a acontecer, como tu sabes, na Ucrânia, mas na ilha do Chipre. E os Estados Unidos perder por 2-0. Foi interessante eles terem perdido, porque o selecionador americano não quis levar todos os melhores jogadores, limitou-se aos jogadores que jogam na Europa. Pensava provavelmente que era suficiente. Perder e agora diz que devia ter levado a equipa toda. Mas agora já é tarde. Seja como for, perderam por 2-0. Quanto à Alemanha, que é outra equipa que faz parte do grupo de Portugal, jogou contra o Chile, ganhou por 1-0. O jogo foi disputado em Stuttgart, na Alemanha. 1-0 foi difícil. Portanto, demonstra que as equipas estão cada vez mais equilibradas. Norberto, obrigado, boa semana e voltamos a encontrar aqui na Lusac TV, como todas as semanas, com os nossos telespectadores. Uma boa semana. E aqui termina o nosso programa. Já sabe que pode contar connosco todas as semanas, às segundas-feiras, entre as 22 e as 23, com repetição durante a semana. Basta apenas pegar no seu telecomando e consultar os horários das emissões no teletexto. E não esquecer a telenovela Bem-vindos a Beirais, de segunda à sexta, das 6 às 7 da manhã, do meio-dia à 1 e das 17 às 18 horas. Sempre nos canais? No canal 47 em sinal aberto, com a Videotron no canal 16 ou 616 em alta definição e com a Bell no canal 216 ou 1216 em alta definição. Ludmila, uma excelente semana para ti. E para ti também. E para todos os telespectadores, já sabe, fique sempre connosco. Até para a semana.